Bolsonaro precisa retomar a economia. Esse é um plano de Paulo Guedes, principalmente do governo Paulo Guedes, porque você sabe que nós temos hoje no Brasil dois presidentes, Bolsonaro e Paulo Guedes. Paulo Guedes, de fato, é o presidente real. O objetivo de Paulo Guedes, a função de Paulo Guedes, melhor dizendo, como presidente, é tocar o país, e a função de Bolsonaro é se perpetuar no poder. Isso está muito claro, nós já estamos falando há muito tempo sobre isso, e cada dia que passa acaba ficando cada vez mais claro. Mas houve uma reportagem na Folha de São Paulo que eu gostaria muito de trazer aqui para vocês, talvez com um pouco de atraso, mas é muito importante que a gente venha e converse sobre esse assunto, que são a queda dos investimentos no Brasil. Na verdade, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, estudos indicam o colapso de investimento no Brasil. Recurso para ampliar produção cai ao menor nível em 70 anos em alguns setores. E por que isso? Porque nós estamos vivendo a dinâmica do capitalismo financeiro. Hoje o capital ele não é investido em fábricas, não é investido em usinas, ele não é investido para a produção de bens ou serviços. Eu não invisto mais o meu dinheiro, eu que sou um grande investidor, não no caso, né, em termos figurativos, eu que sou um grande investidor não vou investir o meu dinheiro para construir um copo, porque eu preciso comprar máquinas, eu preciso alugar um espaço, eu preciso contratar funcionários, e tudo isso é muito caro, tudo isso me fixa. Caso no futuro eu estou produzindo, vamos supor, no estado de São Paulo, caso no futuro o estado de Sergipe acabe dando um incentivo fiscal para uma empresa concorrente começar a produzir copos lá, eu quebro. Então, para que eu vou gastar dinheiro, gastar recursos com o capital produtivo, o capitalismo industrial? Eu vou para o capitalismo financeiro. Eu pego esse meu dinheiro e eu invisto em ações. E aí, o que acontece? Caso aquela ação comece a desvalorizar, eu retiro meu dinheiro e invisto em outra ação. Esse é o capitalismo financeiro, o capitalismo especulativo. E os nossos planos econômicos, as nossas ideias, as nossas ações governamentais com o país, elas visam satisfazer o capitalismo financeiro e não mais o capitalismo industrial. O problema é que o capitalismo financeiro ele não gera empregos. O capitalismo financeiro não movimenta a economia. O capitalismo financeiro ele não coloca comida na mesa. Porque no final você não tem um produto, você tem apenas o lucro pelo lucro. Mas vamos ler aqui essa reportagem que é muito interessante. O debate sobre o fraco crescimento do Brasil tem focado cada vez mais o colapso do investimento. Análises ressaltam que o desempenho ruim dos gastos com construção civil, máquinas e inovação tem poucos precedentes históricos, reacendendo a discussão sobre os prós e contras de uma atuação direta do governo na economia. Cálculos do pesquisador Marco Morcello do Neros, que é um instituto de pesquisa de São Paulo, da USP, mostram que a taxa de investimento da construção civil, como fatia do PIB, que é do Produto Interno Bruto, teve, em 2018, seu pior desempenho em mais de 70 anos. Os 7,5% do ano passado só perdem para os 6,9% de 1948, segundo ano da série histórica, compilada pelo economista com base em dados do IBGE. Já a taxa de investimento em máquinas e equipamentos fechou 2018 em 6,1% do PIB, nível mais alto do que em outras crises, mas bastante inferior aos 8% de 2010, quando a economia ainda crescia em ritmo acelerado. Aí falou o seguinte, né? Aí eles acabam falando, um estudo recente mostra que assim como teve um papel preponderante durante a expansão econômica da década passada, a debilidade do investimento explica parcela considerável da crise recente, porque os empresários não investem mais em indústria. Acabou, não é, o capitalismo ele mudou, nós não vamos mais investir em indústria. Nós não vamos mais investir na geração do emprego, na geração de emprego, enfim, na produção de bens e serviços. O que nós vamos investir é no capitalismo financeiro, no capital especulativo. E qual é o problema? Quando o dinheiro vai para o capital especulativo, o capital financeiro, ele não vai para a geração de empregos. Se nós não temos empregos, significa que nós não temos como comprar produtos. Porque se nós não temos empregos, nós não temos salários. Sem salários, não podemos fazer a máquina econômica girar. Não tem consumo. E você sabe que o consumo ele é essencial, ele é fundamental. Se as pessoas não têm dinheiro para consumir, as empresas não sentem, aquelas empresas ainda do capitalismo físico, do capitalismo industrial, elas não têm incentivos para investir, para aumentar a sua produção. E elas só vão gerar empregos se elas aumentarem a produção. Porque se eu aumento a produção, eu preciso produzir mais. Se eu preciso produzir mais, eu preciso contratar mais pessoas. Mas por que eu vou investir nesse tipo de produção, sendo que eu não tenho consumo? Nós estamos em uma situação muito crítica e o governo Paulo Guedes, podemos dizer assim, é um governo que privilegia o capitalismo financeiro e não o capitalismo industrial. Nós estamos passando por um período de desindustrialização há muito tempo. Governo Dilma, Temer, Lula, enfim, FH já é algo histórico. Esse privilégio ao capitalismo financeiro já vem desde os governos petistas.
Entretanto, os governos petistas eles tinham um enfoque grande para a população mais pobre, que são os pobres que mexem com a economia brasileira. São os pobres que fazem o nosso país girar. Eles são os responsáveis pela nossa economia. Só que Bolsonaro ele não olha para esse governo. Não olha. Bolsonaro não olha para nada, ele só quer sua reeleição. Paulo Guedes não olha para essa parcela da população. Ele não se importa. Ele acha que se os ricos ficarem mais ricos, os pobres vão ser puxados. Mas quando na verdade, no meu ponto de vista, são os pobres que empurram a economia e consequentemente deixam os ricos mais ricos. Se os pobres ficarem mais ricos, os ricos também acabam ficando mais ricos por consequência. Essa é a minha perspectiva. Se você ficou com alguma dúvida a respeito de capitalismo financeiro, capitalismo industrial, deixe um comentário que a gente vem aqui novamente e nós fazemos uma outra abordagem, um outro vídeo para explicar esse assunto. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal do Professor Leonardo, compartilhe esse vídeo porque esse é um assunto que poucas pessoas têm conhecimento, poucas pessoas sabem e nós precisamos fortalecer essa corrente, propagar cada vez mais esse conhecimento a respeito desse assunto. E também me siga no Twitter, @profleoficial. Eu estou um pouco afastado do Twitter esses dias, a gente está com algumas mudanças aqui e talvez lá para setembro a gente consiga voltar ao nosso ritmo normal, à nossa normalidade aqui do canal do Professor Leonardo. Mas até lá, segurem um pouco lá no Twitter, vão me seguindo porque daqui a pouco tudo vai ser normalizado.